Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Há apenas 2 registros na Bíblia de alguém beijando Jesus. Maria beijou os pés dele e o serviu. Judas beijou seu rosto e o traiu. Maria contentou-se em beijar os pés. Judas queria beijar o rosto. E o traiu. Nesta noite falaremos de mais um herói da fé. E este herói especificamente me interessa bastante. Na verdade, é uma heroína, uma das personagens mais enigmáticas encontradas em toda a história do Evangelho. Sempre que ela aparece, ela está em uma situação muito interessante, porque ela está sempre aos pés de Jesus. Por meio de suas histórias, aprendemos muito sobre o Evangelho e também sobre salvação e nosso relacionamento com Deus. Então vamos estudar sobre a história de mais um herói da fé. Vejamos o que a Bíblia diz sobre Maria. Bom, para começar, a primeira passagem a considerar é a do Evangelho de João, capítulo 8. É uma história encontrada apenas no Evangelho de João. Eu vou começar no primeiro verso. Mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E de manhã cedo ele voltou ao templo. E todo o povo veio até ele. E ele se sentou e os ensinou. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, Rabi, esta mulher foi pega em flagrante adultério, ou seja, no próprio ato. E Moisés ordena na lei que tais pessoas sejam apedrejadas. O que você diz? Eles disseram isso para testá-lo, para que pudessem ter algo de que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, como se não tivesse ouvido. Agora, a razão pela qual eles desenvolveram toda essa cena era porque queriam matar Jesus. E eles sabiam que somente os romanos tinham autoridade para executar alguém. Mas se algum dos rabinos ou líderes religiosos condenassem alguém à morte, os romanos matavam, eles não ligavam. O plano deles era dizer aos romanos: olha esse Jesus, ele não respeita sua autoridade, e ele seria preso. Mas se Jesus dissesse: eu não acredito na lei de Moisés, eles pegavam pedras lá mesmo para apedrejar Jesus, por rejeitar a lei de Moisés. Eles achavam que tinham posto Jesus num beco sem saída. Então o que eles fizeram foi armar uma armadilha. Havia uma jovem que havia chegado a Jerusalém para uma festa judaica. Seu nome era Maria. Eu acredito ter sido a Maria Madalena. Magdala era uma cidade no mar da Galileia que tinha uma reputação notória. Era onde os soldados romanos tiravam férias. Bem, Jesus era chamado de Jesus de Nazaré por causa de sua cidade natal. Maria Madalena é Maria da cidade de Magdala. Hoje diríamos Maria de Las Vegas. A pessoa meio que levava a fama da cidade da qual ela veio. Então, ter aquele nome junto ao seu queria dizer alguma coisa. Portanto, eles sabiam o histórico dela. Era mais fácil armar a armadilha. Muito bem. Imagine que você fosse Maria e está fazendo algo que não deveria, um pecado. E, de repente, os líderes religiosos daquele lugar invadem o seu local de trabalho. Não te dando sequer a oportunidade de se vestir direito, eles te arrastam pelas ruas da cidade, criando um espetáculo para todos ali. E então eles te levam para o lugar mais sagrado do planeta e te jogam aos pés do homem mais santo que já viveu. Você ficaria envergonhado? O que acha? Eu não consigo nem imaginar a vergonha de Maria. Certa vez ouvi um pregador dizer que o melhor lugar para se estar em apuros é aos pés de Jesus. E é neste lugar que a Maria aparece pela primeira vez na Bíblia. Ela está cheia de vergonha. E quando ela reconheceu que ele estava disposto a perdoá-la, ela pensou: este verdadeiramente é um homem de Deus. Na presença de Jesus, ela pôde sentir o poder do amor de Deus. Quando um homem falava com Maria, ele provavelmente tinha segundas intenções, mas ali estava um homem que a amava com amor puro e desinteressado. E isso tocou o coração dela.
Maria Madalena, assim como muitas pessoas hoje, procurava por amor em todos os lugares errados. Muitos se metem em problemas procurando por amor. E era isso que ela estava buscando. E quando Jesus a amou com amor puro, com amor incondicional, isso derreteu o coração dela e ela tornou-se sua seguidora mais devota. Porque ela entendeu algo que ninguém parecia entender. Falarei mais sobre isso em breve. Por esta razão, Maria sempre queria estar aos pés de Jesus. Ela gostava muito de aprender dele. Ao irmos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nesta passagem é dito que houve um jantar na Galileia. No versículo 38, Lucas 10, 38. Aconteceu que ele foi para uma certa aldeia, e uma certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que também se sentou aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Mas Marta estava distraída com muitos serviços, e aproximando-se dele disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Diga a ela para me ajudar. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta. Eu acho que esta é a única vez na Bíblia em que Jesus repete o nome de uma mulher 2 vezes. Ele disse Abraão, Abraão, Samuel, Samuel. Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Assim como o endemoniado, de quem falamos na outra noite, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Jesus a está ensinando como não cometer os mesmos erros do passado de novo. E veja, isso é muito importante, amigos. Nesta ocasião aqui, temos 2 mulheres. E o que mulher representa? E o comportamento delas era o oposto. Uma estava sentada aos pés de Jesus, cheia de amor, sorvendo a palavra. E a outra, trabalho, trabalho, trabalho. Ela estava servindo ao Senhor, mas tão ocupada com a obra do Senhor que esqueceu o Senhor da obra. Muitas pessoas se envolvem tanto com as boas ações da igreja, em trabalhar para o Senhor, mas que não têm o relacionamento individual com Ele, não conhecem pessoalmente. Jesus não disse que, quando Ele voltar, no dia do juízo, Ele dirá a muitos: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Mas nós pregamos sobre o Senhor, nós realizamos muitos junta-panelas na igreja, doamos para orfanatos, hospitais, doamos roupas, fomos às prisões. Ainda assim Ele dirá: não os conheço. É por isso que somos salvos por um relacionamento pessoal com Jesus. E como conhecer Jesus? Eu não me casei com a Karen no primeiro dia. Quando gostamos de alguém, passamos tempo juntos. Quando 2 pessoas se amam, elas precisam comunicar-se. Há um diálogo. E como Deus fala conosco? É através da Bíblia, através da palavra de Deus. Você se senta diariamente aos pés de Jesus para ouvi-lo? Você precisa reservar tempo para isso. Isso tem que ser mais importante que comer. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu alimento necessário. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sua vida é de devoção, e não é apenas Ele falando com você, mas você falando a Ele. Você ora. Mas é claro que o resultado dessas coisas são o serviço, mas primeiro deve haver um relacionamento de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como aprender sobre seu amor? Quando vemos na sua palavra o que Ele fez por nós. Isso nos inspira com amor. Então ela se senta aos pés de Jesus e ouve a palavra. E isso ajuda a desenvolver esse relacionamento de amor com Jesus. Precisamos ter esse tipo de relacionamento com Jesus também. Muito bem. A outra ocasião em que Maria está aos pés de Jesus é quando ela está orando pelo seu irmão, que morreu. Em João, capítulo 11, uma mensagem chega a Jesus. Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, o Lázaro, está doente. E Jesus não sai imediatamente para curá-lo. Vários dias se passam, e quando Jesus chega lá, Lázaro já estava morto há dias. E então eles correm para Jesus. Em João 11:32 vemos que Maria correu até ele. Quando Maria chegou onde Jesus estava e o viu, ela caiu aos seus pés e disse a ele: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus a viu chorando, assim como os judeus que estavam lá no funeral, ele perturbou-se em seu espírito. Onde o colocaram? Disse ele. E disseram: Venha e veja, Senhor.
E Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia, pelo menos em inglês. Muito bem. Eles o levaram ao túmulo. E Jesus disse: tirem a pedra. Mas, Senhor, não é uma boa ideia, ele já está morto há 4 dias. E Jesus olha para Marta e diz: eu vou ressuscitá-lo. E ela diz: eu sei que o Senhor o ressuscitará na ressurreição do último dia. E este é um detalhe importante. Quando será a ressurreição? No último dia. Acho que 3 ou 4 vezes só no Evangelho de João essa informação é repetida. Ela fala a respeito do famoso dia do Senhor, que é o dia da volta de Jesus, quando ele finalmente ressuscitará os mortos. Mas Jesus diz: eu não estou falando sobre isso, Marta. Eu farei algo agora mesmo. Tirem essa pedra. Marta, relutantemente, instrui os servos a rolarem para longe aquela pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Mas, quando rolaram a pedra, sentiram um cheiro lá de dentro. Mas aí ouvem um barulho abafado de algo tentando se arrastar. E lá de dentro sai o irmão de Marta, vivo. E Jesus diz: soltem-no. Acham que Maria ficou feliz por ter passado tempo chorando aos pés de Jesus? Ele respondeu a essa oração, mas ela disse: por que demorou tanto? Então veja que aconteceu mais tarde do que eles pensavam. Se você está orando por alguma pessoa, seja paciente. Esperamos que esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Se desejar aprender ainda mais, não se esqueça de solicitar o brinde gratuito de hoje. Certamente será uma bênção que vai mudar sua vida. Temos um livreto digital inspirador que gostaríamos de lhe presentear. Você pode baixar uma cópia digital diretamente para o seu computador ou dispositivo móvel. Para receber sua cópia gratuita, acesse o site apresentado ou ligue-nos no número que aparece na tela. Agora está ainda mais fácil estudar a Palavra de Deus com a Amazing Facts, onde e quando você quiser e, acima de tudo, compartilhá-la com os outros. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Você pode ter perdido a esperança, mas não desista. Continue orando. Por que demorou tanto, eles disseram? Eu conheço mulheres que oraram por seus maridos por 20 anos, até finalmente irem a Jesus. Pais que oraram por seus filhos por 40, 50 anos, até que o milagre chegou. Conheci pessoas que se converteram anos depois da morte de seus pais. Eu acredito que Deus respondeu às orações daqueles pais, ainda que tenha demorado. Esses pais morreram achando que seus filhos estavam perdidos. Imagine só a alegria deles no céu. No céu, eles saberão que as orações que oraram aqui foram respondidas no futuro. Deus está sempre agindo. Então, precisamos passar tempo crendo e orando. A razão pela qual Jesus veio a este mundo é para salvar os perdidos. Nada é mais importante do que orar pelos perdidos. Estamos cercados por pessoas mortas por seus pecados. Portanto, assim como Maria, precisamos fazer o mesmo. Precisamos passar tempo aos pés de Jesus em sacrifício. E este é um lugar onde Maria realmente brilha. Essa história está no Evangelho de João, capítulo 12, onde é chamada de o jantar de Betânia, em Marcos 14, Lucas, capítulo 7, e eu acho que vou ler a versão de Lucas. Lucas, capítulo 7, verso 36. E então um dos fariseus o convidou para comer com ele, e indo à casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava sentado à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com óleo de perfume, e ela se pôs aos pés de Jesus chorando. Ela começou a lavar seus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Amigos, este é um símbolo de submissão completa. Aos pés de Jesus, chorando, ungindo-os e beijando-os. E o perfume daquele óleo encheu a casa. E Simão? Nos outros evangelhos, sabemos que ele é chamado de Simão, o leproso.
Ele era um fariseu que Jesus curou da lepra, e então ele faz essa festa em Betânia. Provavelmente é a festa em que Marta estava ocupada trabalhando. Então foi feita essa festa em Betânia para homenagear Jesus. E quando eles veem Maria, que tinha má fama na cidade, e que Jesus a estava deixando tocá-lo, Simão diz consigo mesmo: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher é essa aí que o está tocando, pois ela é pecadora. Não há dúvida sobre o que a Bíblia diz sobre Maria. Com certeza ele achava que ela era mais pecadora que ele. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. Diga, mestre. Havia um certo credor com 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes generosamente a ambos. Diga-me então, qual deles você acha que o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Você está certo? E ele então se virou para a mulher e disse: Simão, está vendo essa mulher? Obviamente, todos viram Maria. Quando entrei em sua casa, você não me deu nem água para lavar os pés, que naquela época era algo costumeiro. Já ela está lavando os meus pés com suas lágrimas e enxugando com seu cabelo. Você não me deu um beijo, mas essa mulher não para de beijar meus pés desde que entrei. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu os meus pés com óleo perfumado. Portanto, eu vos digo que os pecados dela, que são muitos, veja que Jesus não está omitindo esse fato, mas os muitos pecados dela estão perdoados. Não é bom saber que Jesus perdoa os seus muitos pecados? E Cristo continua dizendo: ela ama muito, porque os muitos pecados dela foram perdoados. Mas aquele que pouco ama é porque pouco lhe foi perdoado. Isso faz todo sentido. Quem é perdoado de muitas coisas, muito ama. Mas quem não é perdoado muito? Simão pensava que ele não era um grande pecador. Mas não existe isso. Não existe esse negócio de pouco pecador. Porque não importa a sua lista de pecados, o seu histórico de pecados, seja eles quais forem, eles colocaram Jesus naquela cruz. Tudo pelo que Jesus passou, ele passou por você. Você é um grande pecador. A questão é, você tem consciência disso? Aquele que sabe o quanto foi perdoado, ama muito. Quer saber o quanto você foi perdoado? Quanto custou o seu perdão? Normalmente, o valor de algo é o preço pago por aquilo. Quanto foi pago pelo seu resgate? Foi bem caro. E esse é o seu valor. Aquele que sabe o quanto foi perdoado, veja, se você entender o quanto Jesus pagou por você, você o amará muito. E ele disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Quem não gostaria de ouvir isso de Jesus? E ali está ela fazendo esse grande sacrifício. Aquele perfume que ela comprou custou muito dinheiro. Mas você sabia que ela ouviu muitas vezes Jesus dizer aos discípulos: eu vou para Jerusalém, e quando lá chegar, serei entregue nas mãos dos pecadores. Eu serei crucificado, mas ressuscitarei no 3º dia. Mas os discípulos disseram: ora, do que ele está falando? Eles não deram a mínima, e o pior é que até seus inimigos lembraram disso. A Pilatos eles disseram: ele disse que ressuscitaria no 3º dia. Até eles lembraram. E Maria também. Não é à toa que Jesus disse: ela me ungiu para o meu sepultamento. Damos muitas flores às pessoas depois que elas morrem, não é? Mas seria muito melhor se fizéssemos isso quando estão vivas. Às vezes só elogiamos alguém depois que morre. Maria mostrou seu amor enquanto ele estava vivo. Se você quer que Deus saiba que você o ama, o faça enquanto você está vivo. Vocês acham que Maria se arrependeu de ter feito aquele sacrifício por Jesus? É claro que não. Maria também esteve aos pés de Jesus em submissão. E isso é uma coisa muito importante. Veja, os apóstolos, lá no jardim do Getsêmani, eram muito ousados. Na última ceia, Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei.
Quando a multidão chegou para prender Jesus, Pedro sacou a espada, mas acabou fugindo na noite. E no episódio da cruz, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram de longe. Isso está lá em Lucas. Mas em João 19, no versículo 25, diz assim: estavam de pé junto à cruz sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Veja que foram as mulheres que ficaram com Jesus ali na cruz. Os outros olhavam de longe, mas elas de perto. Eram submissas a ele. Elas ficaram ali porque se preocupavam com ele e queriam que ele visse que elas se preocupavam. Elas estavam mostrando seu amor ali, no pé da cruz. Então, mais uma vez, Maria estava aos pés de Jesus, chorando, com certeza. Mas ela estava lá, olhando, vendo-o pagar a dívida que ele havia prometido pagar por ela. Eu não te condeno, vai e não peques mais. Todos nós, como Maria, precisamos passar tempo aos pés de Jesus, olhando-o como nosso sacrifício. Quantos hinos não foram escritos sobre a cruz? Existem centenas, milhares de hinos, todos falando sobre a importância da cruz. Você já parou para pensar por que tanta gente escreveu sobre esse tema da cruz? É porque a cruz é o eixo sobre o qual o Evangelho gira. É o ponto de apoio em torno do qual toda a Bíblia se baseia. É na cruz que vemos o enorme amor de Cristo por nós. Também é na cruz que vemos o amor do diabo pelo poder. Vemos o grande contraste entre Deus esvaziando-se ali na cruz e o diabólico Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Mesmo em sofrimento, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes os pecados. É ali na cruz que vemos o amor de Deus por nós. No próximo ponto, vemos Maria servindo no túmulo. Quando tiraram seu corpo da cruz, as mulheres foram juntos para vigiá-lo. Marcos 15, versículo 45. E quando soube do centurião, entregou o corpo a José, e comprou linho fino, tirou-o da cruz, envolveu-o no linho e deitou-o em um sepulcro, escavado na rocha, e rolou uma pedra até a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram aonde ele fora colocado, ou seja, elas cuidaram do corpo. Isso é devoção. Antes do sábado chegar e acabar o tempo para fazer aquilo, porque, vocês sabem, o sábado era muito sagrado para Jesus e seus discípulos. Então elas foram para casa, prepararam especiarias e aguardaram até que o sábado terminasse. Mas antes disso, elas envolveram o corpo de Jesus. Quando ele ressuscitou, os lençóis estavam lá. Quem envolveu os pés de Jesus? Eu não posso provar, mas eu acho que foi Maria. Acho que ela fez questão, enquanto as outras cuidavam das outras partes. Muito bem. Lemos também em Lucas, capítulo 53. As mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram e viram o túmulo e como seu corpo foi depositado. Veja, é importante sentar aos pés de Jesus, mas o papel de Marta também é importante. É servir. Mas o amor e aprender de Jesus vem antes de servir. Bem, é interessante que ao lermos Marcos 16, 9, diz assim, veja, ele ressuscitou cedo no primeiro dia da semana. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. O que nos leva ao próximo ponto? Agora, Maria está aos pés de Jesus em canção. Pare para pensar, de todas as pessoas que Jesus poderia ter escolhido para compartilhar as boas novas, por que escolheu Maria? Pedro já tinha ido lá, ou talvez a sua própria mãe. João também já tinha estado lá. Mas Jesus espera todo mundo ir embora até que sobrasse justamente a que era considerada mais pecadora para revelar-se a ela. Sabe, se eu fosse Jesus, eu teria feito tudo diferente. Eu teria aparecido primeiro a Pilatos e diria: quem manda agora? Acha que pode me encarar com esses seus soldados? Ou melhor ainda, eu teria aparecido aos fariseus, até aos sacerdotes, até Caifás, e diria: e aí, ainda duvidam que eu sou filho de Deus? Imagine só o desespero deles de olharem para mim. Mas Jesus fez diferente. Ele escolheu a pessoa considerada mais fraca.
Sabe, Jesus não aceita as pessoas pela sua sabedoria ou nobreza, mas sim aquelas que têm amor simples. Jesus se utiliza de meios humildes. Maria foi a primeira a receber a melhor notícia do mundo. E ele a enviou. E o que a igreja deve fazer? No começo, Maria foi a Jesus arrependida, mas acabou aos pés dele cheia de alegria. Essa é a última vez que ela é mencionada. Sua história termina com ela indo aos outros para contar as boas novas. Jesus lhe incumbiu com o evangelho. Contar a todos sobre a sua ressurreição. É isso que a igreja deve fazer. Então vamos rever os 7 pontos. Primeiro, ela foi aos pés de Jesus chorando por perdão. Depois ela foi aos pés dele orando pela ressurreição do seu irmão. E Jesus o fez. Depois ela esteve aos seus pés ouvindo. Depois dando. Depois contemplando ali na cruz. Depois aos pés dele em serviço. E finalmente em alegria, proclamando a sua ressurreição. Se Deus pôde perdoar Maria e usá-la, Ele pode fazer o mesmo por cada um de nós. Todos nós precisamos passar por estes passos aqui. Tempo servindo, tempo ouvindo, orando, adorando e proclamando. Aos pés dele. E isso começa indo a ele em arrependimento. Não importa quais os seus pecados, o que ele mais deseja fazer é te salvar. Vocês creem nisso? Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. As árvores são lindas. E não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.